Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente está vindo aqui para a nossa quarta sessão da oficina de introdução à programação, a introdução à Unity, tá legal? Vendo aqui um pouco da lógica de programação, voltada para criação de protótipo, tá legal? Agilidade. Hoje a gente vai ver um pouquinho do Juicy, e eu tinha falado que a gente ia ver ontem a questão da última aula, eu tinha falado que a gente ia ver como é que a gente corrige aquele errinho que fica dando no final sobre referência. Então eu vou abordar primeiro o Juice, por ser uma parte mais simples, mais básica, e eu vou dar um pouco de contexto melhor quando a gente for abordar aquela correção de erro, tá bom? Um pouquinho mais pro final, para a gente poder aproveitar esse começo aqui e deixar o final para uma atenção maior, tá bom? Então, mais uma vez agradecer aí a Awesome Game Guild. A gente está fazendo co-host aí. Obrigado pelo espaço, a oportunidade para a gente estar oferecendo essa oficina. A gente está oferecendo aqui o co-host da Global Game Jam, que já está rolando. Hoje é o quinto dia da sessão online, tá legal? A gente tem um link aqui na descrição do vídeo, vocês podem participar, podem ficar à vontade. Se inscrevam na nossa sede, por favor. E ela vai ter uma sessão agora presencial nesse final de semana. Para quem puder participar, é uma ótima oportunidade para crescimento de desenvolvimento de jogos. Você vai conhecer várias pessoas. É sempre muito interessante participar de uma Jam pelo conteúdo que você aprende, né? E lembrando que a Global Game Jam ela é focada no protótipo, né? No seu jogo como produto. Então depois você vai ter uma série de mentorias com desenvolvedores, com analistas, com vendedores, marketing, mentores que já são profissionais da área e já produziram seus jogos e estão te oferecendo essa grande oportunidade, tá bom? Vamos começar agora aqui, eu vou apresentar de praxe, eu vou apresentar o projeto do estado que ele veio na sessão passada, na aula passada, né? Então aqui a gente tem apontando, a gente está atirando, o nosso inimigo ele se aproxima, faz a rotação e dá um tiro depois de alguns segundos. Tem um pequeno random range entre os tiros, tá legal? Ele ainda não se afasta, a gente não corrigiu essa questão de afastar. E ele morre quando a gente dá 3 tiros nele, tá legal? Então são as coisas que a gente vai fazer agora. A gente vai ver a vida do inimigo, a gente vai adicionar um contadorzinho de vida, uma barrinha que fica aparecendo em cima dele. Vamos adicionar uma barrinha também de vida no nosso tanquezinho. Ver a questão do espaçamento, né? Tipo, na hora que a gente se aproximar ele afastar. Pronto. Vamos começar por aí, né? Então, a primeira coisa aqui vai ser a nossa barra de vida. Deixa eu ver nosso help. Nosso help já tem a função de vida, tá? Vamos só criar a nossa barrinha de vida, tá bom? Para isso a gente vai precisar trabalhar com interface de usuário, tá legal? Para quem não está acostumado, a interface de usuário, ela nada mais é do que uma imagem, um 2D ou uma textura que fica sobreposta ao jogo. Geralmente ela fica em cima da camada do jogo, tá legal? Então ela é renderizada em uma camada diferente do nosso jogo. Então, a gente vai se aproveitar disso, vai criar uma UI aqui simples. Geralmente essa UI ela é criada dentro de um canvas. O canvas é que tem a propriedade específica para a Game Engine entender que esse objeto é diferente. Então ele vai ter propriedades diferentes a partir desse canvas aqui, tá legal? Ele está aqui, ó, Screen Space Overlay, a gente está deixando ele ficar em cima do nosso space, né? E aí agora a gente vai mudar isso aqui para World Space, tá legal? Aí ele vai, na hora que a gente muda para World Space, ele vai pedir uma câmera. A gente arrasta aqui a nossa main camera para cá, certo? Por que disso, né? Porque no caso, como a gente está, desculpa, como a gente está trabalhando com
Olha o tamanho da nossa interface. Enorme, né? Então, vou botar aqui, player, tudo. Essa imagem não está aparecendo ali no... Deixa eu ver, Screen Space. Screen Space Camera, no caso, não é o World Space. World Space é a propriedade que faz com que o objeto fique estático no mundo, tá legal? Ele fica parado lá em um ponto do mundo. O que a gente está buscando aqui é o Screen Space Camera. Então, no caso, esse Player HUD aqui, ele vem de High User Definition, se eu não me engano. Não vou lembrar agora o significado dessa sigla aqui, tá legal? Mas aqui basicamente a gente vai calcular a partir da câmera essa posição dessa câmera aqui no caso, ó. Se eu mover essa imagem um pouquinho para o lado, vocês vão ver que ele vai ocupar exatamente o mesmo espaço no nosso game, né? Tanto na cena como no game, tá bom? Então a gente vai centralizar aqui, a gente pegar só a proporção mais adequada, vou pegar aqui 50 por 50, ainda não está legal, 30 por 30, olha o tamanho do player, vou começar a manipular aqui, vou deixar a vida na parte de cima, não, vou deixar embaixo mesmo, geralmente a gente começa olhando para cima, vou pegar aqui, vou esticar aqui nosso objeto para ficar numa proporção legal, tá? Então, 0 no x, menos 7 aqui. É que a gente pode ir manipulando, eu vou deixar aqui mesmo. 45 de meu teclado tá ruim. E 6 de altura. E aí eu vou chamar isso aqui de background. Tá? Health background. Vou criar um igual, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar como filho dele, né? Aqui, health bar. Vou colocar a health bar vermelha. E aí olha que legal aqui, né? Que interessante que a gente vai fazer. A imagem em si é a propriedade que vai permitir que a gente fique manipulando esse carinha aqui, né? A gente pode colocar um sprite diferente. Se a gente tiver um artista, a gente pode colocar uma imagem diferente aqui no fundo, né? E no nosso caso aqui, a gente vai querer fazer isso para a gente poder alterar umas propriedades específicas de um sprite. Então eu vou colocar aqui geralmente quando eu preciso fazer isso, eu venho aqui em Artwork e aí eu crio uma imagenzinha simples no Paint mesmo. PNG, ele pede para alterar. E eu venho aqui editar no Paint 2x2 e salvo. Só isso que eu faço. Desculpa, foi muito rápido, né? Eu venho aqui em editar e aí eu aperto Ctrl E, que é para mover as propriedades, para me exibir aqui as propriedades. Eu posso vir aqui em arquivo, propriedades, e aí eu boto 2 por 2 aqui. São 2 pixels por 2 pixels, né? Aí você pode ficar à vontade para botar o quanto você quiser. Eu coloco 2 por 2 só por uma questão de já estou acostumado. E aí ele carrega aqui de novo a nossa sprite. A gente vem aqui, clica nela, garantimos que ela é um sprite 2D UI. Health bar, a gente vem aqui, adiciona o sprite. Olha, na hora que a gente adiciona, ele já aparece algumas propriedades. Isso aqui é o que chama a atenção, tá? A gente vem aqui em Simple e a gente vai botar Field. Aí a gente bota horizontal e quando a gente altera esse fill amount aqui, essa propriedade, olha que legalzinho que fica aparecendo lá. E o legal é que a gente pode manipular essa propriedade aqui programaticamente. E sim, pasmem, nós vamos fazer isso.
Esse event system aqui, ele é uma propriedade padrão que é adicionada na hora que a gente vai manipular elementos da interface. A gente não deleta ele não, por favor, senão vai dar tudo muito errado. Deixa ele aqui do ladinho mesmo, tá legal? A gente vai vir no nosso player agora, lá no nosso health. Aqui o mais interessante possível, quando a gente estiver trabalhando um projeto maior, que não seja um projeto de Game Jam, focado em Game Jam, o ideal seria que a gente tivesse outro componente que fizesse essa manipulação desse dado, desse elemento, para que a gente pudesse estar controlando isso sem muito custo, tá legal? Mas como a gente está trabalhando com um projetozinho de Jam, vamos botar aqui um public image, health, H maiúsculo, né? Health bar. Tá legal? E aí, para mexer com imagem, eu preciso importar uma biblioteca aqui, ó, que é unityengine.ui. Tá legal? Que aí vem de User Interface, que é quando a gente precisa mexer com imagem, tá? E aí, bora mostrar aqui. Vai carregar nossa imagem aqui. Eu vou botar o nosso help background também preto, que acho que combina mais, né? Porque o nosso personagem já tá branco. E o preto é... Geralmente a gente tem simbologia para morte, alguma coisa assim, né? Então na hora que a gente tem o health bar aqui, pronto, vida se esgotando lá. E aí vem aqui play, image, health bar. Show! Agora o que a gente precisa fazer é sempre que a gente tomar dano, né? Take damage. A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa dizer lá pro nosso... Eu vou fazer isso lá no fundo, no final, né? Vou deixar ele calcular a vida primeiro. E aí eu vou dizer o seguinte, health bar ponto fill amount vai ser igual, e esse cálculo aqui a gente precisa fazer esse cálculo como se fosse uma porcentagem, tá bom? Por quê? Porque o fill amount, como vocês podem ver aqui assim, ó, ele é um valor que vem de 0 a 1. Então a gente vai precisar acabar dividindo por 100, né? Então vai dar um cálculozinho de porcentagem. A gente vai fazer o quê? Então max health dividido por quit health, é isso? Deixa eu ver. Se eu tenho 20 de vida dividido por 100 no caso, né? Que é 0,2. Então é o contrário. Por health, por max health. E eu divido por 100 de novo. Isso aqui vai dar nossa porcentagem de vida. Na verdade eu não preciso não. É só isso aqui mesmo. Metazinho. Vamos ver se vai dar certo. Vamos testar. Vamos receber dano do nosso inimigo aqui. Então o dano do inimigo está setado para 1 e a gente tem 3 de vida. Então na hora que a gente pegar um tiro do inimigo, teoricamente é pra gente ir para 1/3 da nossa barra de vida. Tá legal? Alguma coisa assim na... E acho que eu vou afastar um pouquinho mais essa barra de vida. Ó, pegar um... Opa, foi muito. Eu acho que vai ter que ter esse... dividido por 100 aqui. Eu já suspeitava. Cálculo. 1 dividido por 3, 0,33. Que aí no caso a gente vai ter 3 menos 1, 2, dividido por 3, a gente vai ter 0,6 de vida. Outro detalhe. Esse aqui também ia dar errado. Não, é desse jeito aqui mesmo. Só que é o seguinte, a gente tem um problema, porque a nossa vida, vocês vão lembrar aqui que ela é um inteiro, né? E aí eu estou dividindo 2 inteiros, então pro computador isso aqui vai acabar fazendo uma divisão inteira e ele vai dar 0 pra gente, independente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que a gente chama na programação de typecasting, tá? Que é fazer o seguinte, eu preciso dizer que essa variável agora é um float
E esse daqui também é um float, tá legal. Deixa eu conferir se é essa escrita aqui mesmo. Pronto. Agora que a gente tem divisão de floats, né, ele vai dar um valor quebrado, 0.66. Oh, só que a nossa barrinha de vida não tá. Opa, um erro novo. Tá, entendi. O erro novo é porque eu estou fazendo essa verificação aqui do health, né? Essa verificação dentro do nosso componente health, e eu acabei esquecendo que o enemy também tem um health, e ele precisa de uma imagem, tá? Então isso aqui é tranquilo, a gente já vai fazer esse passo aí. Eu vou só conferir porque que esse cara não está seguindo o nosso player. Teoricamente era para ele estar seguindo sim o player. Porque o player se movimenta e aí ele quer que o player para se movimentar junto. Porque realmente é para ser o World Space. Deixa eu conferir isso. Era o World Space, sempre foi. Pronto, agora sim a barrinha de vida ficou no meu comportamento esperado. Pronto, ela fosse. Pronto, é isso. Eu tô ficando pro aqui no jogo já. Dizem que o desenvolvedor é o melhor jogador que tem no seu próprio jogo. Mentira, isso aí é mito. Tá legal? Então, vou ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Lá no nosso enemy, eu vou puxar o enemy aqui para nossa tela. E vou copiar esse player HUD aqui, colocar dentro do enemy. Eu vou chamar só de mudar aqui para enemy HUD. Pronto. Aí, agora que eu estou fazendo alterações no nosso enemy prefab, também é interessante que a gente salve ele, tá? A gente poder espelhar essas alterações em todos os outros prefabs. Isso aqui. Aí a gente vem aqui, ó, em overrides aqui no inspector, apply all, tá? Pronto, é só isso aqui. Pode deletar agora. Próximo enemy que vier, ele já vem com essa config aí dele, tá? Vamos ver, não precisamos mais nada aqui. É basicamente isso, a questão da vida do play, tá? Vou baixar só mais um pouquinho para não ficar tão próximo do play. Menos 30. Do enemy também. Baixar um pouquinho. Esse aqui, menos 30. Então vai precisar ter um cuidado a mais, porque na hora que a gente instanciar um enemy, né? Ele vai vir aqui no player no enemy HUD e aí ele vai procurar um render camera para fazer isso aqui. Talvez ele dê algum tipo de erro, tá? Aí ele vai dizer que não foi registrado no UI Events, ele pode dar alguns tipos de erros. Para o nosso caso aqui, esse erro é meio que irrelevante, tá legal? Não vai afetar a gente nada, porque o enemy não vai ter interações com a interface, a vida do inimigo não vai ter. Por exemplo, a gente não vai poder clicar naquela interface, tá bom? Mas se a gente tivesse que clicar na interface do inimigo e tudo mais, seria interessante se a gente viesse aqui, né? E pegasse uma referência
pro canvas, sei lá, canvas, canvas, e aí a gente viesse canvas.event camera recebe camera.name, por exemplo. Poderia fazer esse tipo de coisa. Deixa eu ver, inclusive vou deixar esse código comentado, né, que seja possível que vocês vejam isso também, tá? There is no event camera. Canvas event camera. Word camera. Canvas Word camera. Nem sempre a gente lembra de tudo, tá? O editor ajuda muito a gente nessas horas, mas como eu disse, eu não estou com o editor configurado. Eu tento sempre trabalhar a questão de analisar a documentação e ver, pronto, tá aqui o Canvas, a gente pode puxar, né? Play root para cá, no caso do enemy root, e aí não vai aparecer nenhum tipo de erro, tá? Pronto, é isso aí. Agora eu vou ver a questão da... Eu acho que o inimigo está se aproximando demais, eu vou afastar ele um pouquinho, tá? Qual é minimum distance? Onde era que a gente tinha isso? Deixa eu ver aqui. Distance to player. Acho que 5.5. Tá bom. Pronto. Basicamente isso. E agora, pessoal, vamos ver a questão daquele erro que eu citei anteriormente, tá? Quando a gente morre, quando a gente perde, né? Quando a nossa vida cai para zero. Opa. Vamos ver aqui. Fingi que eu sumi. Tá aí. O que está acontecendo aqui no caso, né? Vocês podem ver que aqui tem 182, então eu vou dar o play aqui no pause, né? Vou despausar a simulação e esse número vai continuar aumentando, aumentando, aumentando. Por quê? Porque na verdade a gente tem um enemy aqui na tela, né? Se a gente tivesse mais de um, isso aqui estaria acontecendo mais vezes. Porque a gente tem lá no update desse cara, do enemy, uma referência para o player position, tá? E quando o player morre, quando o player ele perde a vida, a gente botou para ele se destruir, ele destrói o próprio game object. Então a referência para esse cara vira nula e a gente continua tentando acessar e continua tentando dar um erro, tá legal? Aqui na minha máquina, na Image e tudo mais, esse erro a gente vê que não acontece nada, mas no computador da pessoa, na hora que a gente vai jogando, testando o joguinho e tudo mais, pode acontecer do programa fechar inesperadamente, de travar a simulação, de entrar no loop infinito, ou algum tipo de bug bem diferente, de bug não analisado pra gente, tá bom? Então é sempre bom a gente manter boas práticas, né? Então essa questão das boas práticas, a gente tem um manual de desenvolvimento para jogos. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá legal? Ele se chama Game Dev Design Patterns, se eu não me engano. Game Design Patterns, acho que é isso mesmo, Game Design Patterns, tá legal? É uma série de padrões e que os programadores já analisaram várias situações e viram que simples regras podem solucionar diversos tipos de desafios diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente quer uma solução para alguém que tem uma informação e alguém que precisa escutar essa informação. Tá legal? A gente vai tentar aplicar aqui um design pattern chamado Observable, que é basicamente o inimigo quer ficar olhando para o player e saber alguma informação. Que tipo de informação? Se esse player existe ou não.
E o interessante é que o player vai dar essa informação. Então, na hora que o player morrer, ele vai falar para todo mundo: olha, eu morri, meu objeto está sendo destruído. E é isso, galera. E aí, quem estiver escutando essa informação é que vai decidir qual comportamento que vai tomar. Então, a gente pode ter um inimigo que faz uma animação de vitória, a gente pode ter um inimigo que simplesmente, sei lá, explode, ou que vai embora, ou que continua atirando para cima. A gente pode ter vários tipos de comportamentos diferentes, tá legal? E é pensando nisso que a gente vai implementar agora esse design pattern. A gente vai precisar do player. Eu acho que no health mesmo dele. No health dele, a gente vai ter aqui uma seção do código. A gente vai separar e vai chamar ele de callbacks. Tá legal? E aí essa região aqui, ela serve simplesmente para a gente isolar, tá legal? A gente pode subir aqui, ó. Depois eu posso colapsar essa região, já já a gente vai ver claramente. Então aqui basicamente eu preciso de duas funções, de duas variáveis, né? Eu preciso declarar uma variável, tipo pública. Isso aqui pela Unity, ela já trabalha esse tipo de evento, ela tem uma variável chamada event, tá legal? Que ela vem do Unity Events, Events. Só que a gente não vai trabalhar com ela, a gente vai trabalhar com a programação pura do C Sharp. E aí a gente vai chamar essa variável de public delegate void. O que quer dizer essa palavra reservada aqui, delegate, né? Vem do verbo delegar. Então ela está dizendo que essa variável ela vai ser delegada por quem quer que esteja utilizando ela, tá bom? Ela vai ser uma função que vai ser delegada por outra pessoa. Então aqui basicamente a gente vai estar criando um public void delegate e o nome da nossa variável, que é uma função, que vai ser onDive, que tá legal desse jeito. Pronto. E aí a gente criou a nossa função, tá? E agora a gente vai criar uma variável do tipo onDive, chamada onDive, para ficar claro, tá? E aí aqui eu vou só colapsar para mostrar para vocês que a gente não precisa ficar olhando para essa parte. É para isso que serve o region, tá bom? Então é interessante que a gente pode colocar region variables and region, tá? Pronto. Então aqui no nosso take damage a gente vai usar aquela variável aqui. E olha que interessante. E a gente vai fazer o seguinte. Cadê? On diet. A gente vai perguntar, né? Se on diet não for nulo, então a gente faz alguma coisa. O que isso aqui quer dizer? Basicamente a verificação para saber se ela é nula é saber se ela tem alguma coisa que foi delegada a ela. Se essa variável tiver algum dado aqui dentro, então a gente quer que ela seja executada. A gente quer invocar os dados que estão nela. Lembrando que esses dados aqui que estão nela são do tipo função. Não estou entendendo, não está claro para mim. Gente, do mesmo jeito que a gente tem uma variável inteiro, myNumber, que recebe o inteiro, a gente está tendo uma variável aqui do tipo função. Imagina que a gente tem aqui, ó, function, myfunction, e aí a gente tem aqui uma escrita de uma função, alguma coisa. E aí basicamente o que a gente está falando é executa essa função que está aqui dentro. Aqui, né, nessa chamada aqui, nessa linha, a gente está falando executa o que tiver dentro de um diet. Se existir alguma coisa dentro,
executa, tá bom? Então, diet funciona como uma variável que armazena funções. Tá legal? Tá, mas como é que a gente vai guardar essa função? Como é que a gente vai armazenar isso e tudo mais? Então, lá no enemy, vocês lembram que a gente tem uma referência para o player aqui, certo? Então a gente vai fazer mais um trecho aqui e vai falar o seguinte: player.getComponent health. E aí a gente quer pegar a variável onDied, que a gente sabe que é uma variável pública, a gente pode acessar ela, e aí a gente vai sobrescrever. A gente vai adicionar uma, vocês lembram lá da escrita, né? Mais igual, que é a mesma coisa que pegar essa mesma variável aqui, onDied, e somar com alguma outra coisa. Tá legal? Eu posso fazer só assim diretamente? Mas posso, mas isso aqui está garantindo o quê? Está garantindo que qualquer coisa que esteja lá dentro vai ser sobrescrita. Eu não quero só sobrescrever, eu quero escrever a mais, tá legal? Então, imagina que a gente tem vários inimigos que vão estar olhando para esse player. Então a gente precisa garantir que todos os inimigos tenham esse comportamento sobrescrito dentro do onDied, tá bom? Então aqui a gente vai chamar uma função chamada onPlayerDied. A gente vai criar essa função agora aqui embaixo. E aí a gente tem void onPlayerDied. Legal. E a gente vai simplesmente dizer que o nosso player na verdade a gente pode simplesmente dizer que vamos só dar um destroy desse. Aí a gente basicamente eu estou destruindo o meu próprio script, tá legal? Estou destruindo esse componente aqui, tá? O des é referência para ele mesmo. Então essa função aqui basicamente vai destruir esse script aqui e a gente vai poder resolver de outra forma, tá? A gente vai poder deixar isso para depois, tá? E aí eu preciso dessa variável aqui mais uma vez, porque dentro da Unity a gente tem uma função chamada onDestroy. Quando esse objeto for destruído, ele vai chamar essa função. E aí, só para garantir que nada aconteça por debaixo dos panos aqui dentro da Unity, a gente vai remover, né? Vocês lembram que eu comentei que tinha como somar, subtrair, multiplicar, então eu estou removendo a função de dentro do player health e onDied, tá bom? Então bora ver se a gente, bora ver qual que foi o resultado disso tudo que a gente fez, tá legal? Vou testar aqui rapidão. Tá, então the object of type transform has been destroyed, but what? Onde é que ele está dizendo que eu ainda estou tentando acessar o transform de alguém. No caso, como a gente perdeu a referência, né? Então eu não consigo mais nem voltar para cá para remover essa função daqui de dentro. Então faz o seguinte, antes de eu dar o destroy this,
aqui dentro mesmo, na hora que ele morrer, né? Só que eu acho que ainda vai dar um probleminha, porque lá ele morre na hora e a gente tenta acessar e não consegue. Vamos ver se ele vai dar algum erro aqui. Mas o que eu acabei de fazer foi meio ruim. O jogo ainda está simulando aqui e eu fiz edições lá no script. Vou tentar remover aqui, vou tentar iniciar de novo. Não vai dar problema, ainda bem. Deu certo agora, não teve problema nenhum. Aí vocês estão vendo que não está tendo erro nenhum, o inimigo está parado, não está tentando fazer nada. E se eu for no inimigo, ó, vocês podem ver que ele não tem mais o enemy, tá bom? Aqui o enemy prefect tem um enemy script, mas o enemy que está na tela, ele não tem mais o enemy script, que ele foi destruído. Tá legal? Então, show, é isso. E aproveitando essa deixa aqui do callback, eu vou criar mais um componente aqui chamado Game Manager, tá legal? Esse Game Manager aqui, ele vai ser o responsável por dizer o estado do jogo, né? Game Manager, vou arrastar ele, esperar que terminar de compilar. Basicamente o Game Manager, ele vai fazer algumas contagens pra gente, tá? Então, sempre que a gente destruir um inimigo, public int points, a gente vai ganhar alguns pontos sempre que a gente destruir um inimigo, tá? E ele vai ter uma referência para o player, né? Public transform player. E ele vai ter o mesmo script aqui do. Eu tento deixar as funções com sempre o mesmo nome, né? Porque elas simbolizam a mesma coisa, elas têm o mesmo objetivo, né? Então, onPlayerDied, ele tira o componente aqui do player. Não vou dar um destroy no caso. Eu vou dar um game over. Tá legal? Então, basicamente, eu estou acessando para saber se o player vai estar morto ou não. E aí, se ele morreu, então a gente para de escutar essa variável e dá um game over, que já já a gente vai trabalhar isso daí. Tá legal? Já compilou, tá recarregando as edições que a gente acabou de fazer. Vou arrastar o Game Manager para cá. E ele tem os points e tem o player, tá legal? Vou puxar o transform do player para cá. Tá, vou criar outro objeto aqui e eu vou chamar de User Interface. Na verdade, não, eu vou criar como está direito aqui UI e um panel. Na hora que eu criar o panel, ele pega um canvas no caso, então peraí. Vou criar um canvas. Então, aí aqui dentro do canvas eu vou criar um panel. Este panel eu quero que ele seja na tela mesmo, o canvas, aqui eu vou chamar de user interface. Vou chamar de menu interface no caso, vai ser o meu menu. Por isso que eu quero que ele seja o tamanho inteiro da tela. Screen Space Overlay, ele vai ficar sobre a tela, tá legal? E eu vou diminuir um pouquinho aqui. Tá. Se eu segurar Alt e Shift, ele vai começar a calcular alguns pivôs aqui pra gente. Eu vou centralizar tudo no meio para ele ter um comportamento estático. Alterar aqui a cor desse carinha. Quero que ele fique bem assim mesmo. E eu quero adicionar alguns botões, tá legal?
O interessante é que a Unity agora ela não tem mais botões por padrão, tá? Eles removeram os botões e agora eles têm desse carinha aqui, o Text Mesh Pro, que é basicamente um botão que tem uma interface mais adaptável, né, para a tela. Ela tem um Pixel Perfect, ela tem outras funções a mais. Fica bem legal, a gente vai ver aqui um pouquinho delas, eu vou mostrar aqui um pouquinho, rapidamente. Pronto, aí a gente tem um botão e tem um texto. Nosso texto aqui eu vou colocar... Começar, eu vou botar só jogar mesmo, jogar. Nossa pena que eu vou criar uma UI, Text Mesh Pro. Game title. Simple Tank Game. Fazer ele pegar esse espaço aqui de cima todinho, né? Vou aumentar o meu painel agora por conta disso. Game title. Aí eu preciso ajeitar aqui também a posição. Passar só um pouquinho de cima. Gente, essa parte aqui é o Juice, tá bom? A gente vai tendo que fazer essas pequenas correções, esses pequenos puxos, tá? Então o primeiro botão é jogar. Segundo botão e o terceiro botão. Criar um último botão aqui embaixo. Somente pra gente ter. Desculpa o meu mouse aqui. Vou botar aqui sair. Coloca pequenininho, porque a gente nunca quer que o nosso jogador saia, né? Então vou botar aqui configurações. Seleção de tanques. Aumentar o tamanho dele bastante. Eita, pessoal. Pronto, aqui, gente, eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Isso aqui é muito importante a gente ter dentro da Game Jam, tá legal? Reservem um horário para vocês trabalharem com relação à interface do jogo de vocês, porque isso aqui dá um ponto bônus a mais, sabe? Isso demonstra atenção, demonstra carinho com o jogo, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, dentro desse panel, eu vou chamar aqui background panel, dentro desse background panel, eu vou ter beleza? Eu vou ter um novo script chamado menu interface. Na verdade, é dentro do próprio menu interface eu vou ter esse script, porque aí eu consigo controlar se ele aparece ou não. Imagina que esse background panel aqui vai ter vários deles, eu vou já explicar. Então aqui dentro a gente vai ter o menu interface, esperando carregar. Aí a gente vai ter assim, ó, public game object menu background. Vou dar o nome aqui também, tirar background para ficar nomes iguais, né? Sempre tentem trabalhar com nomes iguais, pensando que há mais de uma pessoa trabalhando com vocês no projeto, então essa pessoa também não vai se perder, né? Menu background. Cadê? Menu interface, eu removi sem querer, então
Pronto. Basicamente a gente vai começar com ele desligado, tá bom? Então o player também não vai existir ainda. Ele vai existir, só que ele vai estar desligado, tá? Então aí no menu interface a gente faz o seguinte, ó. Assim que o jogo carregar, né, no start, então menu background, set active, true, tá? E aí, obviamente, na hora que carregar, ele vai ativar lá pra gente, tá bom? Então, eu vou configurar agora os botões que estão ali naquela interface, vou mostrar para vocês o quão fácil é a gente ter esses botõezinhos, tá? Aqui, cada botão desse, aqui embaixo, ele tem um button, um componente chamado button, e aqui ele tem um on-click. Se vocês forem reparar o nome, pelo nome, né, isso aqui é parecido com o nosso on-died, tá legal? Isso quer dizer o quê? Basicamente, não quer dizer nada na verdade, mas basicamente esse aqui é o mesmo método que se utiliza para os callbacks, tá legal? E só que aqui está usando o event da Unity. Então, esse daqui é a exibição de como ficaria aquele evento on-died se fosse para ser mostrado pelo editor, tá legal? Eu posso clicar aqui para adicionar várias funções e aí eu posso chamar essas funções direto aqui pelo editor. Então eu vou criar uma nova função aqui pro jogar, tá legal? Vou voltar aqui pro menu interface, vou remover esse update que a gente não vai mais trabalhar com ele. Dou um public void e aí eu gosto de usar essa nomenclatura, né? On click underscore play game. Vocês podem ficar à vontade para escolher quaisquer nomenclaturas. Já eu mostro por que vai ficar, por que eu decidi usar essa nomenclatura. Basicamente a gente quer sumir com esse background, set active false, e a gente quer pegar o game manager, né? Game manager, find object of time game manager, e aí game manager start game. Vou aqui no game manager criar essa função, tá? Public void start game, e aí a gente vai fazer o que? Player set active true. Essa aqui é do game object. E aqui só para ter garantia de que ele vai iniciar false, tá legal? A gente ainda consegue pegar essa função aqui tranquilamente, porque o game object, apesar de estar falso, a gente ainda consegue acessar os componentes dele, tá legal? E aí aqui a gente dá um set active para dizer que tá funcionando direitinho, ele vai iniciar junto com o game, tá? Então vamos testar, chegou no momento da gente testar. O esperado é que eu vou deixar esse menu do jeito que ele está aqui, só para a gente ver que ele realmente vai... Aliás, eu tenho que deixar ele apagado, né? E aí na hora que começar o jogo, vocês vão ver, vou deixar o player ativo para a gente ver que ele realmente vai apagar o player também. O menu vai ativar e o player vai desativar. Esse é o esperado. E o enemy também começou a ativar aqui também, né? Então preciso de mais um detalhe. Deixa eu só botar logo jogar. E não aconteceu nada, né? Vamos corrigir logo esse erro aqui do enemy spawn. Basicamente aqui no Game Manager a gente também vai precisar de uma referência para o enemy spawn, tá legal?
E aí tudo que a gente precisa fazer é replicar spawn para cá. E aí quando for iniciar, o spawn também precisa iniciar. E aqui, né, na hora que acabar, pause o enemy spawn. Pronto, acredito que isso aqui resolva o problema do spawn dos inimigos, né? Só pegar aqui agora no Game Manager, eu preciso passar essa referência para cá, enemy spawn. E agora ele vai apagar também na hora que começar o jogo, tá? A gente tinha outro erro, né? Aqui, deixa eu ver por que esse button... Ah, gente, desculpa. Claro que a função não vai ser chamada porque a gente não cadastrou a função, né? Então eu preciso vir aqui, arrastar o menu interface, procurar onde que está a função, no meu caso está lá no componente menu interface, e olha como está fácil aqui, né? On click, play game. Então eu sei que a função é essa que vai ser chamada. Tá legal? Agora eu posso apagar ele aqui, né? Para garantir que o comportamento... A gente já testou, esse comportamento não vai acontecer. O menu vai aparecer, o player vai sumir, junto com o enemy spawn, e agora na hora que eu clicar, os dois aparecem, né? Comportamento esperado. A gente consegue. Vamos fingir que sou ruim agora. Tá. Então, tá faltando a gente voltar com o menu agora, né? A gente precisa voltar. Vamos. Cadê o menu? Ah, no Start Game. Seria interessante se a gente dissesse também, né? Fizesse a colocação para dizer que o Start Game já aconteceu, né? Estou pensando aqui se vale a pena a gente fazer outro. Deixa eu pensar aqui. Vem só aqui mesmo. Vamos só fazer o seguinte. Vamos find object of type menu interface. Pegar esse daqui e vou colocar em outra função. Public void show menu. Aqui, show menu. Aqui não show menu. E na hora que o player morrer, ele procura e chama essa função aqui. Lembrando, pessoal, eu não estou aplicando todas as regras de design path, bom código, clean code. Então, nosso foco aqui, nosso intuito mesmo é fazer com que o projeto seja desenvolvido em tempo hábil, tá? A gente só vai ter 40, geralmente no Game Jam a gente tem 48 horas, então a gente tem que fazer o jogo funcionar em 48 horas. Pronto, apareceu. O enemy spawn sumiu. O player realmente foi deletado, né? Então se eu tentar jogar de novo, o player não tem mais, tá legal? Então isso aqui é uma coisa meio ruim, né? Acho que eu vou ter que voltar lá no player, no enemy
Na verdade, ah, vou fazer o seguinte, eu já deveria ter feito isso, mas não tinha necessidade, agora eu vou fazer. Então eu vou transformar o player no player preferred, tá? E aí eu vou deletar ele da cena. Devo deletar ou não? Se eu deletar eu crio outros problemas, né? Vamos tentar manter ele na cena sem precisar. Eu vou voltar o nome dele aqui, porque senão vai dar erro lá no enemy que tá pegando o nome dele, né? Então, deixa eu ver como que a gente vai lidar com esse erro, né? Na hora do start game, ele precisa pegar o player sem instanciar ele. Mas lá pelo... O problema é que no health a gente destrói o game object. Mas eu vou fazer o seguinte, em vez da gente destruir o game object, vamos só dar um set active nele, false. Teoricamente isso aqui resolve nosso problema, mas eu não sei se isso aqui vai gerar outro problema pro enemy, né? Porque o enemy também vai sumir. Mas eu acho que lá na sobrescrita do enemy, enemy health, a gente está destruindo ele aqui, então não tem problema, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos testar agora. O nosso player vai sumir e depois vai aparecer de novo. Sumiu e apareceu de novo, mas a vida dele não tá. Outro errinho ali, vocês puderam notar, a vida dele não voltou, tá legal? E esse, mais uma vez, outro erro. Então vocês estão vendo uma bola de neve de erros, né, agora. Então a gente vai ter que corrigir muita coisa, tá legal? Vou ter que anotar aqui no meu caderninho do lado, para esse projetinho ficar bonitinho, arrumado para amanhã. E aí a gente vai agitando isso aos poucos, tá legal? A gente vai ter mais uma oficina amanhã pra gente resolver isso. E eu quero aplicar com vocês um pouquinho mais de Juice dentro desse joguinho, tá legal? Então eu vou encerrando por aqui agora, vou analisar direitinho esse código aqui, vou tentar trazer uma abordagem mais simplificada pra gente não ficar perdido com tanto grau de complexidade. Eu acredito que o design pattern de hoje seja bem desafiador pra gente pegar assim no primeiro momento, tá legal? Então, mais uma vez, eu agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo as oficinas. Muito obrigado. E temos mais oficinas hoje, tá? Pela parte da noite, nós teremos outra oficina. A gente vai ter o link, você entra no nosso servidor, tem um link aqui na descrição do grupo. A gente está montando as playlists, vamos deixar elas públicas por um período, tá legal? E depois vai ficar fechada somente para quem participa do nosso servidor. Tá bom? Então, entre e fique à vontade, a gente tem um grupo bem ativo no desenvolvimento de jogos, que gosta de perguntar, gosta de trabalhar em cima dos conceitos. Então a gente tem reuniões semanais também, toda sexta-feira, toda quinta-feira ou sábado a gente já está se reunindo, grupo de 10, 15 pessoas online no Discord, para debater sobre desenvolvimento de jogos, tá bom? Também temos uma série de postagens toda sexta-feira no nosso site, tá legal? Vocês podem acompanhar também. Fiquem à vontade para vir, tirar dúvidas e participar junto com a gente. Muito obrigado, até mais.